No vídeo passado eu falei sobre os fatores que podem desencadear determinado tipo de transtorno mental. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre um deles, que é o estresse crônico. Se você ainda não me acompanha, se inscreve no canal e não perca o vídeo de hoje e os próximos. O estresse crônico hoje é um dos principais, se não o principal motivo para o desenvolvimento, para desencadear aí determinado tipo de transtorno mental. Mas o que é o estresse crônico em si? Basicamente, a gente pode entender o estresse como qualquer tipo de situação que nos tira do nosso patamar de normalidade, que tira o nosso corpo do nosso estado normal. Dessa maneira, quando a gente pensa em estresse crônico, a gente está pensando em alguma coisa que está nos tirando do nosso estado normal a todo momento. A gente está vivendo sob esse tipo de estímulo. Isso tende a ser muito prejudicial para o nosso corpo de uma maneira geral. Todas as vezes que o nosso cérebro detecta algum tipo de estímulo perigoso, alguma situação que pode gerar estresse, que pode ser prejudicial para a gente, e isso vale tanto para situações externas quanto para percepções nossas, tanto quanto para pensamentos nossos a respeito de determinado tipo de situação do nosso ambiente. Todas as vezes que essa percepção acontece, o nosso cérebro dispara um mecanismo chamado de mecanismo de luta ou fuga. Esse mecanismo ele é acionado em todas as situações que geram potencial perigo para a gente, que o cérebro entende que aquilo ali perigoso. Dessa maneira, ele dispara determinados hormônios, como por exemplo a noradrenalina e o cortisol, e isso faz com que a gente acelere, com que a gente tenha algumas reações fisiológicas que vão nos ajudar a lidar com determinada situação. Por isso que o nome desse mecanismo se chama mecanismo de luta ou fuga. Ou eu luto ou eu corro, ou eu fujo. Para que isso aconteça, o meu corpo precisa estar preparado. Eu preciso ter maior circulação sanguínea, que vai gerar maior respiração, que consequentemente vai gerar maior oxigênio, que vai gerar alimentação para as nossas células, que vão subsidiar essas alterações corporais que a gente está sentindo naquele momento. Então é por isso que você sente o coração batendo mais forte, que você sente ataque cardíaco, que você sente a temperatura do seu corpo aumentar, que você sente tensão no corpo de uma maneira geral, que às vezes você sente falta de ar. É exatamente porque esse processo está acontecendo. O seu cérebro identificou que existe algum problema ali naquele momento e ele precisa lidar com isso imediatamente. Mas quando a gente fala de estresse crônico, a gente está falando de estímulos que estão naquele ambiente a todo momento. A gente está vivendo dessa maneira. E isso é um problema, por quê? Porque os hormônios aí relacionados a essas modificações corporais, eles quando permanecem no nosso corpo em estados anormais, em momentos que eles não deveriam estar, eles tendem a se tornar tóxicos. Eles podem matar células, neurotransmissores que têm funções importantes para o nosso corpo, como por exemplo os neurotransmissores de serotonina, que geram bem-estar, neurotransmissores de dopamina, que geram energia, que geram motivação para você executar determinado comportamento. É por isso que, por exemplo, dentro da depressão, acontece um sintoma muito comum chamado de anedonia. Você perde o interesse, você perde o prazer em executar determinadas atividades que antes você fazia, que antes você gostava. Então, se você está em ambientes que geram esse estresse em você, é importante você avaliar, é importante você pensar o porquê que isso está acontecendo.